vamos para esse aqui. Então, ao redor do miolo, vamos aqui evidenciar a sombra. Puxa. E aqui vamos evidenciar apenas algumas. Aqui ao redor das folhas nós vamos também, porque fica bem embaixo, né? É um lugar que vai pegar bastante sombra. E mais um pouquinho aqui entre essas duas e essas duas. Pouquinha tinta mesmo. Só o pincelzinho sujo. Agora, pessoal, para finalizar essa primeira parte dos nossos girassóis, nós vamos aqui utilizar o pincel número 4 e a tinta amarelo ouro. E o que vamos fazer? Vamos finalizar as pétalas contornando cada uma com a tinta amarelo ouro. Notem que é apenas uma linha bem fina, tá? E é muito bom que seu pincel esteja bem lixado, bem cortado, para você ter uma linha mais fina. Senão você vai cobrir todo esse amarelo limão de base, você não vai ter um acabamento mais clarinho nele, vai ficar muito escuro. Então, é só para finalizar mesmo as pétalas. E você vem aqui uma por uma, dessa forma. Primeiro as que estão embaixo. Passou um pouquinho aqui pra folha, usem o cabinho do pincel, tá? E ele limpa. Primeiro as que estão por baixo, essas pequenininhas. Agora, nós vamos seguir com as maiores. Passou novamente aqui pro verde, ó, caminho do pincel, ele fica bem arrumadinho. Agora, vamos para esses aqui, fazendo da mesma forma. Os que estão por baixo primeiro. E seguimos para as outras.
Agora, meninas, vamos seguir para o próximo girassol e nós vamos somente repetir todo o processo que a gente fez. Então, nós vamos começar aqui com o pincel número 8 e a tinta amarelo-limão. Vamos começar o preenchimento. Vamos preencher todo esse girassol, tá? Com o girassol preenchido, vamos para os pontos de luz, como fizemos no outro. Vamos começar aqui. Sempre nas partes mais evidentes aqui das pétalas. Limpo o pincel para a gente esfumar bem. Dessa forma aqui. Como ele vai secando à medida que a gente vai fazendo o desenho, eu procuro evidenciar mais algumas partes. E se precisar, no final a gente coloca mais um pouquinho de luz. Agora vamos para a primeira sombra com o amarelo ouro. Novamente, como fizemos nos outros, vamos contornar o miolo e varrer para fora.
Então, deixa esse amarelo sumir no amarelinho claro. Agora, observando as pétalas que estão por baixo, vamos começar aqui a sombrear. Feita aqui a primeira sombra, nós vamos para a segunda sombra com ocre e ouro. E vamos fazer apenas ao redor aqui do miolo, para dar uma profundidade maior. Pouca tinta, para não cobrir o amarelo ouro que a gente colocou antes. E aqui com o pincel sujo eu dou umas puxadinhas, mas nesse eu não quero colocar o ocre entre as pétalas, porque eu quero que esse seja um girassol mais clarinho. Feito isso, pessoal, vamos finalizar aqui com o pincel número 4 e o amarelo ouro, contornando agora todas as pétalas, como fizemos nos anteriores. Pincelzinho em pé, para ajudar vocês a ter uma linha mais fina, tá?
Tendo os nossos girassóis finalizados nas partes das pétalas, vamos seguir para o miolo. Nós vamos preencher todos os miolinhos deles com a tinta caramelo. Então, eu peguei aqui o pincel número 6 e vamos preenchendo aqui. Não pode passar. A gente volta aqui com o cabinho do pincel e limpa. Acontece com todo mundo, pessoal. Depois a gente vem e refaz aí o amarelo ouro, tá bom? Colocando aqui um pouquinho de amarelo ouro. Prontinho, essa pétala está arrumadinha novamente. Agora, pessoal, vamos fazer aqui a parte do centro do miolo. Nós vamos utilizar a tinta sépia, um pouquinho de tinta e vamos fazer essa meia lua que tem aqui dentro, tá? Coloca a tinta, tira excesso do pincel e puxa. Espalha pra fora assim. Novamente no próximo. Faz a meia lua e espalha pra cima. Aqui eu estou utilizando o pincel número 6. Agora, nós vamos trocar aqui pelo pincel número 4, o que é que nós vamos fazer? Apenas o cantinho do pincel, vamos colocar aqui dentro da tinta só o cantinho, e aqui onde parou essa parte aqui, essa linha do sépia, nós vamos começar a fazer apenas a batidinha do pincel, só o cantinho do pincel, tá? E vamos contornar todo essa parte de baixo do miolo dessa forma aqui. Você coloca o pincel e aperta. Coloca e aperta. Até essa parte. Voltamos com a segunda camada. Essa pode ter menos tinta, não precisa ser como a primeira. Você pode andar mais, bater mais com o pincel sem tinta. E eu gosto de dar batidinhos aqui para dar uma finalização. Agora o próximo. Coloca e tira apenas.
Agora a segunda camada. E as batidinhas pra gente finalizar aqui. Novamente nesse. A segunda camada. Vamos usar pouca tinta aqui, tá? Para não chegar a atingir aqui o miolo do meio. Agora com a tinta amarelo canário nós vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez a tinta tem que estar na parte de cima. Antes estava na parte de baixo, agora na parte de cima do pincel. Porque nós vamos fazer aqui agora essa parte de cima. Essa é a minha forma de fazer miolo, tá, pessoal? Acho que fica bonito. E aqui a gente vem seguindo essa linha do meio. Dando batidinhas aqui embaixo. Agora vamos fazer a segunda camada aqui em cima. Novamente a gente vem aqui. Faz nesse outro a mesma coisa. Segue a linha. Dá umas batidinhas para finalização. Aqui faltou um pouquinho, a gente pode colocar um pouquinho mais. E aí a gente vem aqui e faz a segunda camada com menos tinta. E em seguida o último. Segunda camada por dentro. Agora com a mesma tinta amarelo canário, nós vamos pegar aqui esse pincelzinho 422 e fazer pontinhos aqui dentro desse miolo. Pessoal, eu gosto de finalizar meus girassóis
com pequenos risquinhos saindo do miolo. Acho que dá um efeito bem bonito. Vou mostrar para vocês. Com o pincel 422 e a tinta sépia bem diluída, vocês vêm aqui fazendo pequenas linhas, tá? Puxadinhas, um pouco curvas para dar volume. Apenas nessas do meio, nessas aqui não, tá? Apenas nessas aqui do meio. Vocês seguem a linha maior e fazem duas menores. Segue a linha maior, duas menores. Se vocês tiverem dificuldade em fazer essa parte com a tábua parada, na mesma posição, vocês podem estar virando a tábua, tá? Notem que as linhas sempre acompanham a caída da pétala, para dar movimento. Essas linhas não podem ser retas, elas precisam estar sempre curvinhas. A gente acompanha a pétala, fazendo de acordo com a curva que ela dá. Seguimos aqui para o último. Com os girassóis finalizados, pessoal, nós vamos agora finalizar nossas folhinhas, porque agora eles finalizados podemos fazer por cima. Então, aqui com o pincel número 6, tinta de um lado do pincel, vamos fazer aqui a finalização dessas folhinhas. Essa parte verde e essa também. Agora, vamos fazer a mesma coisa na parte branca.
E é isso, pessoal, é dessa forma que eu faço girassol. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!